Com certeza, muitos pastores que vão para a televisão ou que são aí apresentados como expoentes e tal, não são tão concisos, tão convincentes naquilo que se propõe, como foi o Tiaguinho aqui. Um menino de 10 aninhos que tem uma locução perfeita, direta, uma oratória estimulante, uma oratória convincente e que fez uma pregação excelente. Parabéns! E aí vai a explicação eu como espírita assistindo, e quem estuda o espiritismo está vendo que é um pastor, um espírito que já foi um pastor, já foi um pregador em vidas passadas e que veio com essa capacidade de agora já aflorar essa sua missão, esse seu trabalho com todo o conhecimento que ele já adquiriu no passado. Não foi Deus, por que razão Deus não teria feito, então, com que todos os elementos da igreja, os pastores que têm por objetivo pregar a Bíblia, pregar a palavra de Deus, por que Deus, com esse interesse que sua palavra seja pregada, não teria feito com que todos os menininhos, filhos de todos o pessoal da igreja, também tivessem o mesmo dom? É porque aquele ali trouxe o que ele já conquistou. Como os grandes pastores de hoje, como os pastores que atuam em todas as áreas, eles quando desencarnam, e nós quando desencarnamos, os que não são espíritas não se transformam em espírita porque deixaram o corpo, não. Os protestantes continuam protestantes, os evangélicos, pentecostais continuam pentecostais, os católicos continuam católicos. Não há uma mudança na concepção, porque isso é uma sabedoria, é um aprendizado do espírito, não é uma imposição de Deus. O conhecimento da verdade, a verdade é uma só. Vamos chegar a ela pela pesquisa, pela análise, pelo sofrimento, pelas mudanças de comportamento, por tudo, pela experiência própria, mas nós continuamos com as mesmas ideias quando desencarnamos. Tem até umas censuras de Galileu, quando ele se comunicou através de Camille Flammarion, na época da codificação, e consta da Gênesis, de que Galileu estava com as mesmas ideias que ele tinha aqui. Logo ele estava lá, eles acharam que ele tinha que resolver todos os problemas, revelar tudo do universo, que ele desencarnou. Não, continuou no mesmo grau, continuou com as mesmas ideias, continuou com uma visão mais ampla, mas muitas vezes com as mesmas, sem mudar as suas ideias. Então é claro que aí está a definição, uma prova de reencarnação. Eu até uso o fato como um exemplo, para mostrar que a reencarnação tem dessas facetas. Mostra esses gênios, mostra esses brilhantismos em diversas áreas. E parabéns, parabéns inclusive por mostrar a dedicação que pode ser já desde pequenininha em relação às coisas boas, às coisas saudáveis. Não concordamos como espírita em tese, no conteúdo, mas temos que elogiar e aplaudir a forma como está sendo feita, como foi feita e os valores que o menino transmite no campo da evangelização, no campo da prática do bem, dos bons conselhos, porque moral, virtude, amor são coisas iguais, não tem diferenciações, porque o amoroso é católico, então ele tem mais amor que o outro que ama e é protestante, ou o outro que é ateu. Não. Amor, honestidade, bondade, virtude, caridade, só tem um padrão. É como a verdade, é uma coisa só. Venha de onde vier, parta de onde partir. Então os ensinamentos são interessantes e parabéns. E uma prova para nós da reencarnação. É para ser analisado, para ser pesquisado. É para ser pesquisado e analisado. Tem um livro aí, Vida Antes da Vida, que está aí novo aí no mercado. Pesquisas sobre reencarnação maravilhosas. Fazem coisas mais ou menos mostrando exemplos como esse. Mas pesquisados, analisados, altamente, criteriosamente analisados, para que o autor coloque lá como um indício de reencarnação. Casos mais ou menos semelhantes. Parabéns, e é um dos exemplos que nós temos hoje. Com certeza. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos aí falando das tragédias que ocorreram aí essa semana no Haiti, na Indonésia. Por que esse sofrimento aí com os nossos irmãos? Fiquem ligados, a gente volta rapidinho. Retornamos e vamos abordar aqui, né, todas essas tragédias que estão acontecendo aí nessa semana. No Haiti, que a gente teve, né, uma grande destruição aí, agora a cólera atacando lá aqueles irmãos. Na Indonésia, um vulcão em erupção, tsunami. Como o resultado de tudo isso, nós vemos lá nossos irmãos sofrendo e sofrendo. Zé Manuel, como a doutrina espírita explica tudo isso? Olha, Valéria, está nos flagelos destruidores,
onde Kardec pergunta por que razão isso acontece. E os espíritos explicam, respondem, para promover um avanço da humanidade, acelerar o processo da transformação moral. Eu li até uma matéria esses dias sobre um grande urologista, um dos maiores urologistas do Brasil, em que ele diz que os verdadeiros templos são os hospitais e não as igrejas. Porque, diz ele, as igrejas têm muito ouro, muita riqueza. Agora os hospitais não, tem sofrimento. E o sofrimento abaixa o orgulho, pisoteia a vaidade, pisoteia a ambição daquele que está ali, despido, numa cama, nas mesmas condições pessoais de um mendigo, no caso, como foi o exemplo entre o presidente e um mendigo. Então ele esclarece a respeito disso e eu achei isso lindo, brilhante. Da mesma forma, a Terra, ela funciona como sendo na categoria de provas e expiações, ou seja, para espíritos inferiores, como o hospital, que faz efeito quando o sofrimento aumenta. No aumento do sofrimento, o orgulhoso baixa a bola. O vaidoso perde o interesse na vaidade. Ele vai ficar vigiando o vizinho se o carro é mais novo ou não. Para quê? Se ele está preocupado com a dor no fígado, no pulmão, na coluna. Quem já teve crise de cálculo renal, e eu já tive 7, sabe avaliar isso. E com todas elas eu procurei aprender como é sentir dor, o que a gente deve fazer, como a gente deve reagir, que coisa importante. Você avalia inclusive os momentos em que você não passa por aquilo. Vejam, nós temos a maior parte da vida sem sofrimento e, no entanto, não damos valor a essa parte sem sofrimento. Ao contrário, muitas vezes aproveitamos essa parte sem sofrimento para fazer o que não devíamos estar fazendo, para fazer exageros, abusos que vão nos prejudicar, principalmente saúde. Logo, o sofrimento na Terra é o remédio, é a vacina, é o antídoto contra o orgulho, a vaidade, a arrogância, a prepotência. Não importa se isso ocorra em países miseráveis como o Haiti ou se isso venha a ocorrer em países altamente desenvolvidos como a Alemanha, Suíça, Estados Unidos, Canadá e outros mais, não importa, porque o sofrimento nos iguala a todos. O sofrimento nos atinge a todos e mexe com a nossa alma, mexe com a nossa razão de ser e faz com que nós obrigatoriamente estejamos nos reciclando em função da dor e em função do sofrimento. Isso ocorre, portanto, não é por negligência de Deus, mas isso ocorre no panorama reencarnatório. Quem está sofrendo ali já esteve gozando em outras épocas e hoje está precisando desses medicamentos para despertar. E quem está sofrendo ali, muitas vezes, como eu tenho repetido aqui, já está em fase terminal de Terra, indo para outros mundos, outros planetas, desde que tenham passado pelo sofrimento e feito do sofrimento um medicamento para transformar a sua alma, desde que tenham se redimido nesses momentos em que foram levados obrigatoriamente pelo sofrimento às reflexões que deveriam estar fazendo e não estavam quando estiveram em outras partes do mundo ou lá mesmo sem passar pelos dramas que estão passando. São convulsões geológicas, sim, porque muitos podem dizer, não, mas é problema geológico. São convulsões geológicas, sim, acomodações do próprio planeta fisicamente, mas não estão os espíritos ali por acaso. Não estão os habitantes das regiões atingidas colocados ali por acaso. Estão ali porque ali será o palco de sofrimentos, de tragédias que irão ajudar muito aqueles povos que lá estão. Nós não sabemos quando será a nossa vez. Nós não sabemos quando isso poderá começar a acontecer para o nosso lado e de que forma, mas tudo é possível. No contexto de uma única vida, isso seria injusto. Isso seria negligência de Deus. Largar essa turma por aí sofrendo. Agora, no contexto das reencarnações, aí isso entra no ritmo normal. Quem está nas escolas primárias tem mais dificuldade de entendimento e sofre mais pela ignorância que detém, mas porque está nas escolas primárias.
mas passará dali para as secundárias, para as superiores e será mestre. Isso não é assim que ocorre no planeta? Não é assim que ocorre com a humanidade, com os indivíduos no aspecto social, educacional? Pois bem, no aspecto divino, no aspecto universal, ocorre da mesma forma. É um processo de graduação e de evolução, que cada um está no momento próprio, no lugar próprio, adequado, para passar pelo aprendizado que todos nós devemos aprender. Então, reencarnação, encaixa e explica tudo. Mantém Deus como supremo amor, mantém Deus como suprema justiça, mantém Deus como suprema presença e inteligência em toda parte do universo. Sem a reencarnação, complica muito para explicar. Sem a reencarnação, por que esses irmãos nossos passam por isso? Não seriam filhos de Deus? Deus não os amaria? Deus nos daria privilégio enquanto dá para eles todos esses problemas? Coloque a reencarnação, tudo explicado. Lembro o adesivo que tem lá no Centro Espírita Friburguense que a gente doa. Até sai aqui, sempre que a gente sorteia o livro aqui, vai um adesivo desse. Pergunta: Deus é justo e perfeito? Interrogação. Aí logo embaixo tem um esclarecimento, porque quem lê a pergunta responde imediatamente, claro que sim. Aí logo abaixo tem o questionamento. Então explique, vírgula, sem a reencarnação, vírgula, as deficiências físicas e as desigualdades sociais. Aí como é que explica? Você diz que Deus é justo e perfeito, mas como é que você explica os dramas, as tragédias, os ricos e os pobres, os poderosos e os submissos, os tiranos e as vítimas? Como é que você explica? Com a reencarnação, suave, sutil e tranquilamente, tudo explicado. E a reencarnação não deprecia Deus, ao contrário, coloca Deus no patamar da inteligência suprema, do amor supremo e da justiça suprema. Sem a reencarnação, complica o entendimento a respeito de Deus. Aí você passa de uma fé raciocinada, através da reencarnação, para uma fé cega que leva, como dizia muito bem o Papa João Paulo II, ao fanatismo e ao desequilíbrio emocional da humanidade. Pensem nisso, analisem isso e estudem no Livro dos Espíritos a respeito. Bom, e como você falou, a dor é realmente igual a todos nós. E até nesse caso da perda, por exemplo, dos entes queridos, que é tratada aqui no Livro dos Espíritos, a partir da questão 934, eu vou ler e encaixa perfeitamente no que a gente estava falando aqui. A pergunta que Kardec fez aos espíritos: